Se você está acompanhando esse podcast, você deve se lembrar que no primeiro episódio desse ano, que diga-se de passagem, né, foi a retomada desse projeto, eu falei muito sobre esses recomeços e finalizações de projetos. Então a gente conversou muito sobre a numerologia, o ano 9, a necessidade de encerrar ciclos, de ressignificar outras questões importantes, como situações que foram ficando engavetadas ou projetos antigos, projetos que foram se deixando realmente ao longo do caminho. E também a necessidade de trabalhar o autoconhecimento. E eu falei muito sobre as minhas experiências, né, como eu venho colocando em prática todo esse conhecimento numerológico para o ano de 2025. Então, nesse mesmo episódio que foi o episódio que eu falo sobre essas questões energéticas, esses novos ciclos, eu comentei também sobre um projeto que eu havia iniciado em 2024 e que, infelizmente, ou felizmente, na verdade, né, eu não consegui concluir naquele ano. E eu falo felizmente porque eu fui adquirindo tanto conhecimento, mas tanto conhecimento no ano passado, que tudo foi de extrema importância para agregar nesse projeto e finalmente conseguir tirar do papel. Então esse projeto é o Vibrar da Alma, Caminho da Meditação, e é sobre ele que nós vamos conversar hoje, que ele é um programa de 21 dias de autoconhecimento para que você possa colocar sua terapia em dia. Bom, meus queridos amigos, esse ano eu falei que ia colocar todas as minhas coisas em ordem, né? E eu realmente estou me empenhando muito nisso. Afinal de contas, o nome do podcast é Terapia em Dia. Então eu preciso colocar todas as minhas coisas também em dia, né? Pelo amor de Deus. Mas a verdade é que vocês já sabem, eu já falei bastante sobre isso aqui. A correria do dia a dia, excesso de tarefas, de afazeres, muitas coisas que às vezes saem do nosso controle, porque, claro, não dá para organizar tudo numa tabela, não dá para tabelar todos os nossos horários certinhos e seguir aquela rotina, porque, claro, as coisas fogem um pouco do nosso cronograma. Então, muitas vezes a gente fica até de cabelo em pé com tudo que acontece. E claro que comigo não é diferente, eu também passo por essas situações. E 2025 eu resolvi mudar tudo, fazer tudo diferente e realmente eu estou fazendo isso. E eu espero que você tenha ouvido o primeiro episódio desse ano, o episódio que foi, como eu já falei, né, a retomada desse programa, desse projeto, para que você também tenha tomado a decisão, a atitude de fazer o seu 2025 diferente de tudo que você já vinha passando. E aproveitando, claro, o conhecimento numerológico que eu passei nesse episódio chamado Ano Novo, Vibração Nova. E se você não ouviu ainda, depois que terminar esse, volta lá e ouve esse episódio que está bem legal. E eu já vou cantar uma bola para vocês aqui, dar uma dica muito valiosa que me ajudou muito. Eu criei um arquivo no Notion, mas claro, né, se você quiser pode usar outras ferramentas. Tem o Trello, tem, enfim, uma infinidade de ferramentas aí similares que fazem isso. E eu coloquei nessa página todos os meus afazeres, os meus programas, tudo que eu tinha organizado por assunto, por tópico, e fui colocando descrições por etapas, né? Então esse projeto tem que fazer isso, isso, isso. E essas descrições, essas etapas, eu fui enumerando por prioridades. Então eu coloquei P0, extremamente urgente, P1, urgente, P2, importante, mas não tanto. Então eu fui fazendo essa distribuição para saber exatamente a ordem que eu tinha que seguir com todos os processos. E olha, modéstia à parte, o meu aniversário é só em julho, mas eu estou de parabéns porque eu consegui fazer um check, né, um tique lá em várias dessas coisas importantes que eu tinha para fazer. Eu fui eliminando essas etapas que eu precisava resolver, organizando muita, mas muita coisa. Vocês não têm noção o tanto de coisa que eu já organizei, que eu já fiz nesses 2 primeiros meses do ano. E esse projeto, que mal saiu do forno, mas já é um dos meus queridinhos, estava nessa lista. E eu consegui finalmente tirar do papel, passar esse projeto para o mundo mesmo, né? Organizar esse projeto para que ele esteja disponível para que todas as pessoas possam acessar. Então foi uma das maneiras que eu encontrei de estruturar a minha rotina, estruturar a minha agenda, organizar os meus projetos e com isso eu consegui resolver 90% das questões que eu tinha deixado pendente em 2024, se não todas elas. Bom, então eu vou explicar exatamente o que é esse projeto e como ele surgiu. Exatamente no dia 28 de dezembro de 2023, às 2h13 da tarde, para ser mais preciso, eu sentei na frente do meu computador, abri um arquivo no Word e comecei a digitar as seguintes palavras:
21 dias de conexão. Eu não me lembro exatamente o que eu escrevi nesse dia, porque eu estou verificando aqui, para vocês terem uma noção de onde eu tirei essa informação. Eu abri as propriedades do arquivo e vi exatamente o dia que ele foi criado. Nesse período, do final do ano de 2023, com certeza ele não saiu praticamente nada. Então eu sei que foi criado nesse dia. Eu sei que eu comecei a organizar esse projeto no começo de 2024. Então é um projeto que eu considero inicialmente de 2024, tá? Então eu comecei a estruturar esse projeto em 3 etapas, começando a pensar em 3 ciclos diferentes. Depois eu comecei a pensar no dia 1. Estava indo tudo muito bem, provavelmente isso por volta aí de janeiro, fevereiro de 2024, isso estava acontecendo. Só que em algum momento as coisas saíram um pouco de controle, como eu já falei, e o projeto acabou ficando com Deus, foi engavetado, caiu no ostracismo. E para vocês terem uma noção, eu simplesmente esqueci que esse projeto existiu um dia. Eu deixei um arquivo lá no meu computador e a vida foi seguindo. Mas também pudera, né? Tanta coisa que aconteceu no passado que eu já mencionei, mas enfim, vamos virar a página, já falei sobre isso. Hoje é outro assunto. E eu acho que eu não mencionei isso em nenhum momento nesse podcast, mas no segundo semestre de 2024 aconteceu uma coisa muito importante para mim, porque eu estava fazendo algumas sessões, aliás, várias sessões de mentoria com uma profissional incrível que é a Giovanna Lenhaioli, e ela me ajudou muito e me ajuda ainda, um tanto assim que não está escrito no gibi. E em uma dessas nossas sessões, mais para o final do ano, ela fez um comentário, ela falou sobre uma situação que envolvia meditação e na hora me bateu o tico e teco aqui. Eu falei, nossa, Gi, eu juro para você que eu comecei a estruturar um programa de meditação e não terminei. E aí, mais do que depressa, eu abri o arquivo, né, para ela dar uma olhada. A gente foi conversando sobre, ela já me empolgou e eu quis retomar o projeto, quis retomar a ideia. Então foi nesse momento que ele começou a ressurgir das cinzas. Só que eu confesso para vocês, eu tentei correr contra o tempo para poder lançar esse programa antes do ano novo, né? Para entrar aquela vibe gostosinha de inicie o ano meditando, mas foi um tiro no pé. E eu comecei a me colocar uma pressão tão grande, uma corrida contra o tempo de que eu tinha que terminar isso para poder entregar no começo de janeiro, que foi ficando um negócio desconfortável. E aí, mais uma vez, a Gi, que sempre me salva, coitada, às vezes eu dou um pouco de trabalho para ela, confesso, mas ela me trouxe de volta para a realidade, né? Ela falou, não precisa correr, não precisa se desesperar desse jeito, ninguém tá te cobrando nada, né? Ninguém tá apontando uma arma para você terminar num prazo recorde. E aí, beleza, eu respirei fundo, me tranquilizei, voltei pro meu eixo, até porque como é um programa de bem-estar para acalmar a ansiedade, eu não podia já botar uma pilha, né? Uma carga de estresse e ansiedade em cima dele antes mesmo de lançar. E aí eu retomei no meu ritmo, num ritmo mais suave, mais agradável, saudável, né, acima de tudo. E aí eu fui organizando tudo, montei o e-book, gravei os áudios de meditação, dei um nome para o programa, né, baseado na numerologia, porque é a soma das 7, que é o número da perfeição, da espiritualidade, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da busca de evolução interior. Então tem tudo a ver com o vibrar da alma. E aí foi estruturar a parte mais burocrática, né? Que era a arte, colocar na plataforma, materiais de divulgação, site, enfim. Então o trabalho foi grande. Mas quando eu olho para esse projeto, eu fico muito satisfeito porque ele é um somatório de todo o conhecimento que eu adquiri até hoje. E nele eu fui colocando toda a minha experiência em meditação, de praticamente 10 anos de prática clínica, né, com terapia holística. E óbvio, eu também fui usando recursos de hipnose para potencializar os resultados para vocês. Coloquei também todo o conhecimento que eu fui adquirindo através de muitos, mas muitos e muitos livros que eu li em 2024 e também anos anteriores, né? Então, muitos livros foram usados como base desse programa. Também utilizei conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo de cursos, de experiências, de vivências. Então, é um somatório realmente de tudo o que eu tenho de bagagem e experiência. Mas acidentalmente eu adicionei um elemento extra, o elemento X, e assim nasceram as meninas superpoderosas. Não, pera, brincadeira. E aí nasceu o Vibrar da Alma, que é um programa de 21 dias de autoconhecimento. Ele é dividido em 3 ciclos de 7 dias, até por isso que eu escolhi a numerologia também com o número 7, né, para a gente ficar sempre voltando para o número da perfeição, do autoconhecimento, da espiritualidade. E aí a cada dia desse programa você recebe um e-book com um tema específico, uma atividade para você fazer em casa e um áudio de meditação de em torno de 15 minutos aproximadamente. O primeiro ciclo vai abordar temas de prosperidade. E não é nada daqueles papos furados que você vê por aí que
Você medita assim e atrai dinheiro, que vai cair um valor na sua conta. Não, pelo amor de Deus. Você vai entender exatamente o real significado da prosperidade e o que você precisa fazer para buscar o seu sucesso e alcançar suas metas. Então, nesse ciclo, você vai trabalhar os seguintes temas. No dia 1, o que é prosperidade? Para você entender o real significado desse termo e do sucesso na sua vida. Dia 2, o pensamento próspero, para você aprender a usar o pensamento da maneira correta nas suas buscas e objetivos como uma força criativa e força de ação prática mesmo. Dia 3, seus valores. É uma reflexão bem profunda sobre quais são os seus valores, quais são os valores importantes associados ao que você deseja, ao que você busca, ao que você associa ao sucesso. Dia 4, ter tudo e não ter nada. Uma reflexão bem profunda sobre como as pessoas buscam hoje em dia tapar os vazios interiores com bens materiais, com conquistas, com coisas supérfluas e mesmo assim nada preenche esse buraco. Dia 5, espiritualidade e prosperidade. Um tema muito importante para você entender a importância do autocuidado e da espiritualidade nesse processo de busca do seu sucesso e da sua prosperidade. Dia 6, o tempo é o seu aliado. Essa é uma peça-chave para você que precisa organizar sua vida como eu fiz para colocar cada coisa no seu devido lugar da agenda e executar tudo o que você precisa. E o dia 7, a prosperidade afetiva, para começar a entender como a sua energia influencia na prosperidade dos seus relacionamentos e também fazer uma transição aqui para o ciclo seguinte. Então já deu para notar que não tem nada a ver com medite e atraia dinheiro, que vai cair um valor na sua conta bancária, né? Esse último dia, como eu falei, ele faz uma transição bem suave ali para o segundo ciclo, que é o ciclo de relacionamentos, que também não é nenhuma espécie de amarração do amor por meio de meditação. Nele você vai trabalhar temas importantes que vão te auxiliar a entender padrões, comportamentos, como você se posiciona nos seus relacionamentos, o que você precisa melhorar, ou caso você já esteja em busca de um grande amor, como você pode mudar a vibração para não ficar atraindo mais do mesmo. Então, os temas do segundo ciclo são: dia 8, relacionamentos cíclicos, justamente para abordar esses padrões repetitivos que levam a viver histórias de novo e de novo e de novo, que parece que só mudam os personagens. E claro, como quebrar esse ciclo. Dia 9, memórias erradas, uma reflexão super gostosa com o uso de ferramentas de limpeza dessas memórias que vão ficando guardadas no inconsciente e causam cada vez mais comportamentos repetitivos, atraem situações iguais para os seus relacionamentos. Então aqui a gente vai fazer essa limpeza. Dia 10, amores meteóricos, términos desastrosos. Esse tema eu usei muita experiência clínica e olha, eu devo falar que foi um dos assuntos mais delicados. Sabe quando as pessoas querem viver o amor inteiro em uma semana? Então, vocês já sabem como isso termina, né? Eu vou explicar o porquê e vou te auxiliar a entender a importância de cada etapa do caminho para a construção de um relacionamento. Dia 11, amores reais. Os contos de fadas são lindos, né? Maravilhosos, mas também botaram tanta fantasia na cabeça da gente que a gente vive no mundo de Alice. Mas como dizia Lucas Silva e Silva, planeta Terra chamando, esse dia é para trazer a cabeça de volta para a realidade. Dia 12, amor para recomeçar. Às vezes cansa, né? A gente vai se frustrando tanto no caminho que dá vontade de desistir. E nesse tema você vai refletir sobre a importância de recomeçar. Dia 13, Afrodite e Hera, amor e compromisso. Como as duas deusas estão presentes na sua vida, você já sabe? Então nesse dia você vai descobrir. Dia 14, só dá amor quem sabe amar. E aqui, mais uma vez, a gente começa a fazer uma transição gradual para o ciclo seguinte para trabalhar o maior e melhor tipo de amor. O amor próprio, claro. No ciclo 3, você vai ser convidado a trabalhar 7 dias de autoconhecimento. Então, começando no dia 15, com o tema Quem Sou Eu? Para que você mergulhe nas profundezas do seu ser e entenda seu lado luz e seu lado sombra. Dia 16, crenças e raízes, para entender que a gente carrega muita coisa, mas muita coisa, desde a nossa infância e que influencia diretamente na forma como a gente conduz a nossa vida. Dia 17, nos construímos dia após dia, e esse com certeza é um daqueles dias que vai te ajudar nesse processo de construção de si mesmo para entender que todas as experiências que você vive têm a sua importância. Dia 18, respira, não pira, porque a maioria das pessoas não sabe nem respirar adequadamente, você acredita nisso? Então você vai aprender, você vai ter um momento para parar, respirar,
respirar adequadamente, concentrar sua atenção no seu corpo, em você mesmo, focar na sua respiração mesmo. Dia 19 é apenas hoje, um dia bem especial com conhecimentos do Reiki e que com certeza você vai querer colocar em prática apenas hoje. Dia 20, quem não se conhece fica nas mãos de mestres. E esse tema foi muito especial para mim porque eu vejo o quanto as pessoas hoje não se conhecem e ficam sujeitos, ficam na mão de outras pessoas para conduzir a vida por elas. E por fim, no 21º dia, de volta à fonte, onde você vai ser convidado a uma jornada de volta ao todo, ao início, ao seu estado puro e original. E nesse processo de 21 dias, como você pode ter notado, o caminho foi pensado realmente para ter um começo, meio e fim. Por isso que é necessário que você faça adequadamente, passando por todas as etapas certinho, sem pular nada, seguindo a sequência corretamente, porque é um caminho realmente, né? Você vai passando por diversas experiências. E no final você vai ter uma experiência completamente diferente de tudo que você já viu na sua vida, com certeza. Eu acho que você vai se surpreender com esse último dia aqui. E esse é o meu mais novo fruto das minhas entranhas, é um projeto, como eu já falei, que me agradou muito, porque ele é um somatório de todo o meu conhecimento, de todas as minhas experiências, das minhas vivências. Foi como se eu abrisse a minha mente e acessasse todas as informações que estavam lá dentro para poder transferir isso, passar isso para vocês de alguma forma, de uma maneira agradável, de uma maneira que vocês pudessem de fato executar em casa, né? Porque a gente vê muitas vezes programas de meditação que são tão complexos ou tão difíceis que a pessoa acaba deixando no meio do caminho, não faz, não completa, não consegue fazer porque tem posições muito difíceis. Não, aqui não. Você não vai ter que se preocupar com nada. Você vai ter simplesmente que ler o e-book, refletir sobre aquele assunto, colocar um fone de ouvido, ouvir aquele áudio, se entregar e claro, né, tem também a atividade do dia que são sempre atividades simples, porque a ideia não é tomar o seu tempo todo do seu dia. Então são aproximadamente 15 minutos de meditação, a atividade você vai levar aí no máximo 5 minutos. Tá? Então vamos pensar aí, num total, reservando meia horinha do seu dia, você consegue fazer tudo e vai ser extremamente importante para mudar a sua qualidade de vida, aumentar o seu bem-estar, aumentar o seu autoconhecimento, que é tão importante e que eu vejo que, infelizmente, hoje as pessoas estão se distanciando cada vez mais desse processo. Então, se você, assim como eu, está nessa jornada, nessa busca sempre por elevar os seus propósitos, por autoconhecimento, por se conhecer cada vez mais profundamente, para não ficar naquela profundidade de um pires, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos se conhecer, vamos trabalhar esse autoconhecimento, principalmente porque eu já falei, esse ano é ano 9, não dá para fugir do autoconhecimento. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade, fazer esse processo de 21 dias, voltando-se para você mesmo, cuidando da sua espiritualidade, do seu interior, da sua mente, do seu emocional, da sua prosperidade, já entra lá no meu Instagram, @guilhermebioto, lá você vai encontrar o link na minha bio para o programa. Ou você pode acessar através do site lp.guilhermebioto, com 2 t's, .com.br/vibrar-da-alma, certo? Vou repetir, lp.guilhermebioto, bioto com 2 t's, .com.br/vibrar-da-alma. E a gente se vê lá no Encontro de Almas, vibrando em conexão com a fonte, colocando a terapia em dia. E eu espero você no próximo episódio.